Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. Hoje a gente vai falar sobre o poder da redenção, do grande resgate de Cristo em nós, e vamos entender como o apóstolo Paulo explica essa riqueza, essa beleza no texto precioso de Efésios 2. É isso e muito mais no Lições da Bíblia que está começando agora. Agora é o momento que nós vamos começar a estudar a Palavra de Deus e já estou aqui na boa companhia dos meus amigos, os quais eu passo a apresentar para você mais uma vez. À minha direita está o querido pastor Edmur, seja bem-vindo, amigo. Prazer, muito gostoso estar aqui. Que bom ter você. Também pastor Carlos Olivares, seja bem-vindo mais uma vez, meu irmão. Muito obrigado, sempre é uma alegria estar aqui. Legal. E aqui pastor Leonardo Nunes, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Vou pedir você para fazer uma oração para a gente. Vamos orar. Pai Santo, o Senhor que é o Rei do Universo, cheio de poder, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha atuar em nossa vida, tirando todo o mal, todo o pecado, toda impureza que possa existir em nosso coração e dando-nos um coração semelhante ao de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o teu nome pelas tuas bênçãos. Louvado seja o teu nome pelo teu poder. E nesse momento nós te pedimos, Senhor, que o Espírito Santo mais uma vez fale aos nossos corações e use nossas palavras. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Como Deus nos resgata é o título da lição dessa semana, e nós chegamos ao que eu considero assim, o coração da argumentação teológica, não só de Efésios, mas de todo o pensamento do apóstolo Paulo, né? Eu tenho a impressão que Efésios 2, 1 a 10, que é o nosso texto de hoje, é meio que um resumo, inclusive, da teologia que ele desenvolve em Romanos, por exemplo, né? Em Gálatas. É como se ele dissesse, olha, eu não posso tratar dos temas que eu preciso tratar com vocês, Efésios, que é sobre a igreja, sem antes dar esse preâmbulo aqui da base da salvação, né? Então ele dá um resumo, mas que resumo rico, né, Olivares? Aí eu queria que você começasse a partir do verso 1 as suas impressões de Efésios 2. Pensando só na questão do resumo, né? Se a gente pensa que a carta foi escrita no ano 61, 62, Romanos foi escrita antes, no ano 57 aproximadamente, e Gálatas no ano 56, 58. É dizer, se você pensa que ele está fazendo um resumo de algo que ele já escreveu, tem muito sentido de fato, tem muito sentido. É dizer, ok, eu já fiz isso, agora eu vou fazer um resumo do resumo, mas esse resumo, com todo respeito, um resumo que a gente pode ficar escrevendo ainda mais, não? Exatamente. E pensando ainda mais. Quando a gente pensa no verso 2, desculpa, o capítulo 2, verso 1, a gente tem que pensar em contextos. Porque é verdade, ele vai chegar ali, né? Então tem um fluxo de pensamento. Já no bloco passado, né, o pastor, no programa passado, né, no programa passado, aí o pastor Leonardo, ele falava sobre o fluxo de pensamento do autor. Como o autor começa com uma ideia e vai falando sobre certas questões, me parece que aqui acontece algo semelhante. Ele vai dizer, olha, ele lhes deu vida, mas para entender isso, você tem que ir antes, né? Eu gostaria de começar com o verso 13. Okay. No verso 13 do capítulo 1. Okay. Capítulo 1, verso 13, diz assim: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, olha ali, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Então quer dizer que aqui eles já estão ouvindo aquilo certo que eles receberam, mas eles creram em algo. E aquilo que eles creram, ele encapsulou nos primeiros capítulo 1, verso 13, verso 14, e ele falou, vamos ir para o reino celestial, para que vocês conheçam como Deus é todo-poderoso. Depois do verso 15, verso 23, vamos falar dos efeitos, as consequências, as bênçãos. E agora ele vai dizer, agora vamos concluir tudo, vamos chegar ao clímax,
vamos chegar no final dessa montanha. E vou te mostrar o que é a graça, Então ele começa falando sobre a vida. E é interessante porque aqui tem uma sorte de ironia, porque fala que eles estavam mortos, mas essa é uma metáfora. E uma metáfora interessante, porque nos ajuda a pensar que Paulo aqui está falando em termos teológicos, mas está usando metáforas entre a vida e a morte. E se nós vamos para o capítulo 1, verso 21, 22, 23, nós sabemos e notamos que Jesus Cristo foi ressuscitado, e por isso temos vida. Então, no pensamento paulino, tudo está muito claro. Tem vezes que nós estamos confundidos, mas para entender a graça, nós temos que entender primeiro o fato de que Deus é aquele que dá tudo. Me parece que esse seria um bom jeito de começar nossa conversa. Excelente. Aqui um paralelo, né? Do que foi dito antes, no verso que ele acabou de mencionar. Cristo estava morto, nós mortos. Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos. Cristo foi exaltado, nós somos exaltados. Tem esse paralelo. E até ele usa os mesmos verbos que usou para Cristo, ele usa para os crentes. E só que ele adiciona um prefixozinho, com, que em português ele tenta ajustar com ele, né? Então, para mostrar que o que aconteceu com Cristo também acontece conosco. Mas ele está falando da salvação aqui, mas com um objetivo que é o que vem depois. Dentro desse contexto da unidade. Vocês estavam mortos, foram ressuscitados pela graça de Cristo, e vai explicar que tudo é a graça de Deus, da salvação, essa coisa toda, mas ele vai dizer, portanto, agora, nos versículos depois, vocês não são mais um povo separado, não é mais judeu e gentio, agora é um grupo só. Então ele vai falar da salvação para mostrar essa transformação, para nos chamar, esse Deus que tem poder de ressuscitar a Cristo, de ressuscitar a cada um de nós, mortos nos delitos. Esse mesmo Deus tem poder agora de, com vidas transformadas, sermos um novo povo, um novo povo em Cristo Jesus. Então, essa é o fluir, como eu entendo o pensamento de Paulo aí nesses textos. É muito claro aqui, pastor Edmur, que é uma salvação criacionista, não evolucionista, né? Ele vos deu vida, não é vida autogerada, não é alguma coisa assim aleatória. Sim. A vida do povo de Deus é resultado de uma ação de Deus, graciosa ação de Deus. E eu acho que Paulo deve estar respeitando também uma lógica fundamental da compreensão da salvação. Não existe a possibilidade de um filho de Deus entender salvação se ele não começar pela falência moral da nossa humanidade. Perfeito. Ele precisa, o começo. Delitos e pecados. Você precisa começar, para quem já viveu a experiência de não entender, mesmo ouvindo, e depois de entender ouvindo a palavra de Deus, porque todo mundo passou por isso um dia, né? De entender mais ou menos, e aí até depois entender de fato, depois que entendeu, você fala, nossa, que coisa maravilhosa que é a graça de Deus, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o tempo da minha vida em que eu não entendi a graça e a salvação de Jesus Cristo foi no tempo em que não declarei para mim mesmo a minha falência. Teve uma hora que eu tive na minha vida que falou assim, eu realmente não sou protagonista de nada. Né? Você tem que fazer uma declaração de falência total e completa. Se reconhecer como total incompleta improdutividade, sem o Deus que fez tudo por nós. Então, eu acho que Paulo também está respeitando a experiência de alguém que entendeu a salvação. Vamos começar por esse ponto. E por muitas vezes, eu acho que, e eu encerro, a gente não compreende essa relação porque, de alguma maneira, a gente está se colocando como o protagonista na nossa religião e Cristo é alguma outra coisa. Quando Ele é o centro, aí sim, agora a gente pode começar a conversar sobre o que vem pela frente. Um detalhe interessante, vamos pensar agora na audiência, né?
Essa é uma audiência que está acostumada a pagar pela salvação, a comprar estátuas, né? Para poder receber a salvação. E agora Paulo vai começar a falar de várias coisas, a graça, etc. Mas neste verso, primeiro, a gente já pode começar a notar que ele começa falando em termos muito diretos. Ele não começa dizendo, olha, eu vou te dizer uma coisa. Mas... Não, ele vai no ponto mesmo, né? Dizendo, olha, vocês estavam mortos, acabou. Ele não tem essa misericórdia que nós esperaríamos de alguém, não? Ele está reconhecendo que a vida deles no passado, como depois ele vai reconhecer também a dele, era uma vida de estar longe de Deus, significa que você está perdido totalmente. Hoje, obviamente, a gente tenta ser um pouco mais carinhoso, politicamente correto, não? E tentar chegar lá, mas a gente demora um pouco, mas Paulo vai no ponto. E segunda coisa que me parece interessante é o fato, quando a gente pensa agora também em termos contextuais, é a questão de que a gente tem que pensar também na audiência, que é uma audiência que é muito semelhante à audiência de hoje, em geral. A audiência de hoje, as pessoas, certo, que podem escutar o texto bíblico pela primeira vez, assim como talvez os efésios em algum momento, como falamos no primeiro programa, é que eles reconheciam de que você tem que fazer alguma coisa. E tão difícil, sabe? Lutar contra isso, amigo, é tão difícil. A gente pensa, não, que você é pastor e tem doutorado em teologia. Mas é difícil, tem vezes que a gente está aí tentando, você me dá, eu te dou, a gente pode fazer isso. Quando eu estudava teologia, muito tempo atrás, tinha um amigo assim, que somos muito amigos, e ele falou assim, Carlos, a gente vai colportar, vamos vender livros, né? E vamos fazer vegetariano se a gente ganhar a bolsa. Essa foi a promessa dele, né? Tem que se tornar vegetariano. Isso, então, falei assim... Vai se tornar assim... Isso, mas vou começar agora a não comer carne, não. O camarada sofreu muito, não sofreu, porque o camarada gostava de comer carne. Era um sofrimento, mas ele queria, olha, estudante de teologia, já pensou? Adventista diverso, uma pessoa que conhecia o Evangelho, ainda assim, com todo esse conhecimento, a gente está pensando no verso 18, não? Que ilumina o coração de vocês, Paulo, não? Tempos contextuais. É difícil, muitas vezes, chegar ao coração das pessoas. Por quê? Porque nós estamos acostumados, em termos humanos, a conseguir coisas pagando. As estátuas de Diana ainda estão vivas. Pois é. Aí, né? Então, se a gente pensa na audiência, a gente estava escutando, falando, olha, interessante, mas eu estou morto? O que é isso, né? É até ofensivo, mas é interessante. E eu acho que é mais fácil. Quem sou eu dizer uma coisa dessa, mas eu acho que é mais fácil para Deus ressuscitar alguém dos mortos do que trazer a pessoa das trevas para a luz. Porque trazer a pessoa das trevas para a luz, ele tem poder para fazer isso, mas a pessoa tem que querer. É a escolha da pessoa. É a escolha, né? E aqui, novamente, vem aquele mesmo tema que a gente começou lá desde o início, né? Que já foi comentado aqui. Mas o bonito é que pode até, não sei se é mais difícil, mais fácil, mas Deus fez. Deus pode transformar. Eu tenho visto, e vocês também, inúmeras pessoas, talvez isso aqui seja talvez não, eu creio que é um espelho da minha própria vida, né? Muito embora eu tenha nascido na igreja, mas isso aqui é um espelho da minha vida. Essa transformação que Jesus Cristo faz. Fantástica. E é tremendo. É um poder de Deus na minha vida, na vida de muita gente que eu conheço, que isso aqui traduz, né? E a denúncia de Paulo realmente é direta, né? Vocês estão mortos. Vocês estavam mortos. Mas as pessoas estavam vivas, né? A realidade é essa, materialmente viva. Então é como se ele dissesse o seguinte, olha, você está vendo ali o atleta, corpo, fisiculturista, indivíduo cheio de saúde, mas não está em Cristo, está morto. Você está vendo ali a modelo, linda, riquíssima. Linda, 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 padrão de beleza. Não está em Cristo, está morta. Está vendo ali o intelectual, o erudito, o cientista, prêmio Nobel, aplaudido, aclamado, não está em Cristo, está morto. Então, o Evangelho é a vida oferecida. Sem a vida de Cristo, os seres humanos são mortos vivos, são zumbis aí. Não é? Então, Paulo vai ao ponto, olha, se não está em Cristo, está morto. E ele usa uma linguagem mais forte, que algumas vezes que eu preguei esse texto, algumas pessoas até depois
vem conversar comigo, alguém para me repreender. Fala, amigo, mas não sou eu que estou falando, eu acabei de ler o texto. Porque ele não só fala que está morto, ele fala que estamos debaixo da atuação do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Isso aqui é muito sério. Uhum. Tem gente que acha que está maravilhosamente bem, mas não só está morto, mas está no terreno do inimigo. É isso aí. E ele é específico em explicar a causa dessa morte. Ele fala de duas coisas: mortos em delitos e em pecados. Ele podia falar só em pecados, mas as duas palavras originais aqui apresentam nuances diferentes. Tanto as atitudes decorrentes da natureza pecaminosa, quanto a própria natureza pecaminosa. Aqui o grego hamartia mesmo, olha, é a sua natureza é morta e aquilo que você faz em decorrência dela também é morte. Então, não tinha solução para você, mas ele deu graciosamente vida para você. É o prazer no pecado, é o prazer na maldade. Me veio à mente Deus em Gênesis já provocando a inimizade, né, entre a mulher e o descendente e a serpente. Isso é fundamental para quem quer viver a plenitude do Evangelho na vida, sabe? É você, como Paulo falava, né, ele considera essa própria vida como uma infelicidade tão grande, é uma tristeza tão grande que não tem como alterar. E eu acho que tem uma frase que é isso que a gente escuta muito, isso hora ou outra em um púlpito ou num podcast cristão e tal, mas ela é profundamente verdadeira, que é o seguinte: Deus não veio para te dar, para transformar a sua vida. Ele veio para te dar uma nova vida. Ele não transforma a carne, o velho eu. Esse velho eu está totalmente condenado, morto, porque não presta mais. Eu acho que é isso que espanta às vezes alguns públicos, né? Você falar que você não presta, que tua vida é lixo. E que você é do inimigo. Não, mas você está de mãos dadas com um bicho ruim. Tá dizendo aqui, a pessoa pode falar, não, mas eu pago meus impostos, né? Eu nem bebo, nem fumo, alguns podem dizer, outro até devolvo o dízimo, né? Você está morto. Se não fosse o Evangelho, você estava condenado, morte eterna. Então, louvamos a Deus pela vida disponível para aqueles que creem. Benção isso, né? Vamos continuar estudando no bloco que vem? Então não saia daí, o programa vai fazer um intervalo bem rapidinho, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia e vamos continuar estudando a carta aos Efésios, especialmente hoje no capítulo 2, versos 1 a 10. E está uma bênção poder estudar esse assunto e perceber essa síntese extraordinária que o apóstolo Paulo fez da teologia da salvação que ele desenvolve em suas epístolas, especialmente Romanos e Gálatas, mas aqui nós encontramos esse resumo muito especial. A gente no bloco anterior estávamos falando só do verso 1, né? Só do verso 1, que Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Carlos, vamos para o 2, porque agora tem uma explicação, um detalhamento dessa morte. Na realidade, ele vai explicando como é que essa morte se efetivava na vida do não crente. Isso me parece também no verso 3, poderia ser interessante também dar uma olhada. Claro. Vamos ler, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E o verso 3, olha, é interessante, entre eles também nós, todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Isso aqui dá um livro, só isso aqui dá vários capítulos. No bloco anterior você falou de Romanos, né? Ok. E Romanos capítulo 1 até capítulo 3, o foco de Romanos 1 e 3 é descrever que todos nós somos pecadores, todos nós, não tem ninguém bom. A natureza interna, a natureza externa, você é mau completamente. E agora ele vai fazer algo semelhante, só que em termos estratégicos, retóricos, ele começa com os gentios, né? Por quê? Porque sua audiência era majormente gentil. Mas no verso 3 ele vai dizer também, mas nós. E isso é muito interessante, porque a gente poderia pensar, um religioso,
como Paulo, né? A gente conhece a história Apóstolo, de Paulo. né? Ele poderia se incluir também no passado uma pessoa que guardava a lei, que era incólume, né? Irrepreensível, ele te fala em Filipenses. Então ele vai dizer, olha, todos nós. E me parece que essa universalidade do pecado a gente também tem que sublinhar. É dizer que não é porque, como você concluiu o bloco anterior, né? É dizer, não é porque você é bom, você vai ser bom, né? É de fato a gente é bom só porque estamos em Cristo. Sim. Pensando no contexto, Claro. né? E essa salvação é uma questão de graça. Me parece que seria um primeiro pensamento que a gente tem que sublinhar. E junto com nós tem a palavra todos. É, muito bom, muito bom, muito bom. É dizer que não é só um grupo, que a gente poderia pensar que eram só os gentios que estavam pensando nisso, né? Que eram camaradas que seguiam Diana, etc. E está incluindo também os judeus. Está incluindo ele, pelo menos, né? Todos nós. E isso me parece que é muito forte nos pensar nessa questão. Porque quer dizer, então, que Jesus morreu também pelos bons. Sim. Entre aspas, né? É uma ironia, né? Morreu pelos bons. E outro detalhe que só para discutir é o fato certo como ele apresenta o fato de que vocês andaram no outro tempo. Essa expressão passada é dizer que hoje... Não anda mais. E isso me parece bom, muito lindo, né? Que depois ele vai desenvolver isso mais no futuro, a questão da... Andar. O que é o andar? E não só do andar também, do velho homem, de agora o novo homem. Agora, amigos, tem uma coisa interessante aqui. No capítulo 2, 1 a 10, ele está sintetizando, conforme a gente já disse, a teologia da salvação. Ok? Mas, às vezes, as pessoas não entendem a salvação porque não entendem de que elas estão sendo salvas. Igual nós terminamos, conversamos aqui, mas sou salvo de quê? Eu sou um camarada bom, né? Eu pago meus impostos, devolvo os dízimos, até os religiosos, né? Mas de que Deus está nos salvando? Aí, ele vai explicar e vai dividir isso em sentenças. Ele fala, vocês andavam outrora ou antes segundo o curso do mundo. Então, vamos lá. Aqui ele diz que há um curso no mundo. Vamos pensar num rio que tem um caminho, tem um curso. O mundo tem um caminho, tem uma lógica, um tracejado que vai chegar em morte eterna. E este caminho, ele é marcado por ideologias, ele é marcado por materialismo, ele é marcado por egoísmo. A lógica do mundo. O que Paulo está dizendo aqui é que os crentes foram salvos da lógica do mundo, do curso natural do mundo. Perfeito. E eles são colocados na contra-lógica do mundo, na contramão. Então, se o mundo é egoísta, se o mundo é avarento, se o mundo tem uma estrutura cujo destino é morte eterna, o cristão é colocado num outro curso, né, numa outra lógica. Então, é salvo disso. É o primeiro ponto. Não sei se vocês estão de acordo e querem desenvolver um pouco mais. Só um detalhe interessante que era já para ter falado isso, mas me fugiu. Em português começa, ele nos deu vida. Mas Paulo não começa assim. Isso aqui é uma coisa da tradução boa. Que foi inserida. Boa. Para fazer sentido. Paulo não começa falando bonitinho. Paulo começa dizendo onde estavam, de onde saímos. Bem lembrado. Quem éramos. Ele vai falar sobre vida só lá no verso 5. Sim. Ele nos deu vida aí, é uma inserção. Ele começa... o pensamento dele ele ressuscitou a Cristo e tal, deu cabeça, poder sobre todo mundo, ele fez isso. Aí ele começa com a conjunção de dizendo, agora eu vou falar de vocês. Vocês estavam assim, assim, assim. Então, ele começa dizendo direto o problema. Isso é para tudo. Alcoólatra só deixa de beber álcool quando ele vê que ele é dependente do álcool. Pecador só deixa de pecar quando reconhece que realmente está preso cativo do pecado, no verso 1, nós comentamos, no verso 2 do curso desse mundo, mas ele diz agora bem claro o que está por trás de tudo isso. Quer seja a Diana dos Efésios, quer seja pecado, quer seja delitos, o que seja. Quem está por tudo isso é o príncipe da potestade do mal, do ar, né? O espírito que agora atua, né? Eu achei muito bacana. Ele começa falando vós, e o pastor Carlos falou bem isso aqui, mas ele vai e fala de nós. E nós pode ser essa interpretação, tanto de judeu e gentio, ou de Paulo,
Paulo era judeu, junto com os gentios. Todos nós, não tem como escapar. Nós todos, outrora, andávamos. E espera em Deus que é outrora para todo mundo. Né? Então, de que ele salva? Ele salva do curso do mundo, e você citou, do príncipe que atua nos filhos desobedientes. Está falando diretamente do diabo e das forças satânicas que atuam nesse mundo e criam essa corrente de coisas malignas. Então, Deus está te salvando do diabo. Lembra que você era escravo dele. Deus está te salvando dele. Ele está aqui, está abrindo os olhos da gente. Exato. E chamando o inimigo de Deus de príncipe também, Príncipe. né? Ele não é rei, Exatamente. ele é príncipe. Mas ele reconhece que esse mundo e a lógica do mundo, o curso desse mundo, ele tem um líder. Né? E esse líder vai usar os princípios que ele quiser usar. Né? Então, o problema também aqui não está somente no destino final. Também está no curso. Também está no curso, está no modo como as pessoas vão viver, claro, na lógica desse mundo. Então, assim, e para mim isso aqui é maravilhoso, porque depois a gente vai discutir a transformação do evangelho no coração do povo, porque Paulo está falando assim, gente, tem uma coisa boa que Deus nos deu. A vida também pode ser melhor. O curso da sua vida pode ser melhor. Então, às vezes eu converso muito com casais que vão estar se casando daqui a 1, 2, 3 meses, né? E quando você pega os princípios do casamento cristão e compara com a lógica do mundo hoje, do que é ser um casamento, por exemplo, assim, meu Deus do céu, o evangelho não somente resolve o destino, né? O evangelho também resolve o curso da vida. O trajeto, o caminho. Né? Então, o problema é tão grande que não tem solução, não tem como você mascarar e mecanizar ele para ficar melhor. Mas a solução é tão boa, né? Onde abundou o pecado, né? Superabundou a graça. E essa graça é tão poderosa que ela vai ter agora a chance de alterar o curso da sua vida e ela ser melhor. Você está falando, Edmundo, eu estou pensando aqui que a gente tem a oportunidade de conhecer a palavra de Deus e se libertar da lógica do mundo, do curso do mundo, do inimigo. Tudo isso está revelado na palavra de Deus. Então, se você está à procura da verdade que liberta, que salva você, eu preciso recomendar que você tenha em sua casa esse material que vai ajudar a abrir seus olhos para a lógica de Deus, né? Você vai compreender temas profundos da Bíblia de maneira bem didática, sabe, ao ponto, citando passagens da Bíblia, esclarecendo temas complexos como a origem do pecado, melhor dizendo, né? Quem é Deus, o que Ele faz para resolver o problema do pecado, temas como criação, sábado, santuário, uma série de temas tão importantes que estão na Bíblia, mas que talvez você esteja com os olhos fechados para eles. Então, convido você a ter esse material. Como é que faz para ter isso aqui? É muito simples, é só você mandar uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Você vai ter acesso a um pequeno cadastro, nós vamos ter acesso ao seu endereço e nós vamos mandar sem custo nenhum essa revista para a sua casa, porque esse é um oferecimento dos Anjos da Esperança. Então fica a nossa dica, a nossa recomendação carinhosa para você de ter esse material que vai ajudar você a encontrar a verdade. A gente está conversando aqui sobre de que nós somos salvos, nesse resumo maravilhoso que o apóstolo Paulo faz aqui em Efésios 2, 1 a 10. A gente já viu que ele nos salva dos nossos pecados, delitos e pecados, nos salva do curso do mundo, nos salva do príncipe que atua neste mundo, que é o próprio Satanás e o espírito dele que está atuando nos desobedientes, mas a lista é grande de coisas que ele nos salva. E tem mais aí. E no verso 3 é o que para mim é mais duro. Ele fala, nós temos a inclinação da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza. Natureza pecaminosa, natureza é pecado. Eu falo para algumas pessoas, especialmente meus filhos, filho, não é porque você gosta que é bom. Porque na realidade nosso gosto, nosso desejo, nosso pensamento sem Cristo é um pensamento, ou seja, de que ele nos salva? De nós mesmos. É comum o jargão. O seu maior inimigo é você mesmo, ou eu mesmo. Né?
Então a gente pode dizer aqui que Cristo nos salvou de nós mesmos. nós mesmos. Da nossa natureza. Agora, é interessante pensar nessa questão, porque pensando do bloco anterior e agora introduzindo isso que o Leonardo está falando, é o fato de que, tudo bem, o inimigo é o tentador. A gente pode jogar a culpa toda nele, né? E é verdade, ele é culpável. Mas também a gente tem que se retratar do eu. É dizer, a gente tem uma luta contra o inimigo, tem uma luta contra o eu. E esse eu, essa inclinação de pensar só que o melhor é para mim, de fato eu sou a pessoa mais importante. Então, esse resgate, né? Não é só da pessoa que nos tenta, é também de nós, que por natureza do eu, internamente, vem de dentro, né? Sim. Vem de dentro. Por isso é importante pensar nisso, porque depois o verso 4 é chave nisso. Porque você começou o programa dizendo, certo, de que somos salvos. Né? De que somos salvos. Quando nós pensamos nisso, nós temos que pensar que é uma natureza externa, é a tentação, mas também é algo interno. Então, se alguém dizer assim em algum momento, eu gostaria de não pecar mais, assim que eu vou para uma ilha, sem televisão, sem internet, sem nada. Sem ninguém. Sem ninguém, sem mulher, sem homem, né? sem jogo de futebol para não ficar com raiva, sem nada disso, eu não vou pecar. Mas a resposta de Paulo é, você está errado. Não é só aquilo que você faz, que você é tentado por fora, é aquilo que vem de dentro. E Jesus Cristo, de algum jeito ou outro, também enumerou falando sobre essa discussão, sobre as mãos, como você lavar as mãos. Não é o que contamina o que você come, o que entra pela boca, mas o que sai. Mas o que sai do coração. Mas é aqui Paulo usa uma palavra, Edmundo, que ela é muito importante. Ele fala de inclinações. Isso é muito rico porque é exatamente isso, sabe? A gente tem ímpetos, inclinações, desejos internos que nos levam para o mal. É isso aí. Então, o Evangelho nos salva disso também, talvez o mais importante, né? Exato. A principal tentação. Né? Esse é o ponto em que a gente não se vê mais como vítima de tudo que aconteceu, mas a gente vê como pessoas que também percebem as escolhas pontuais da vida que a gente tem, Sim. tendências naturais. Eu tinha um professor de teologia que ele dizia que na família dele tinha um histórico de alcoólatras. Ele nunca tomou álcool na vida, mas quando ele sentia o cheiro, ele percebia que tinha alguma coisa que ele não sabia explicar. Né? Lógico, era a herança hereditária. A inclinação que estava lá. A inclinação. Então, assim, o nosso potencial para o mal, ele existe. E toda pessoa sincera vai perceber isso aí. E em algumas coisas nós cedemos já. Essa é a verdade. Né? E em algumas coisas particulares a gente cede. Então, acho que não sei se foi você que comentou isso, né? Não existe a possibilidade de você falar assim, não, eu não vou mais fazer isso. Eu vou usar toda a força da minha vontade para nunca mais fazer isso. Eu vou dizer para você, você vai conseguir melhorar muita coisa se você fizer isso. Mas tem coisas que você não vai conseguir. Você não resolve a essência, né? Você não resolve a essência. Você não resolve a inclinação. Tem gente que muda de país, muda de continente, mas leva ele mesmo na bagagem. Leva ele. Então ele fala das inclinações, ele fala dos pensamentos. E coisinha pecaminosa é pensamento, né? Olha aí. Ele te livrou disso, dos seus pensamentos. Então a gente está falando para pessoas agora, né, que estão lutando com pensamentos impuros. O Evangelho tem poder de libertar você desses pensamentos impuros, dessas inclinações terríveis que estão na sua carne. Não ache que você é um caso sem solução. Deus deu vida e a vida transforma e liberta. Né? Um detalhe, aquele que é editor sabe que gosta de um trabalho bem feito. Não conheço nenhum editor aí. Né? Que tem uma introdução, tem um argumento, conclusão e que tem um estilo, né? Sim. De trazer o leitor desde uma introdução até o final. Nessa viagem é muito importante o jeito como você estrutura palavras. Claro. Paulo, ele fez isso. Ele começou no capítulo 1 falando do céu. Sim. Depois ele foi ele está orando e agradecendo a eles por causa de que ele tem ouvido deles. Então quer dizer que como leitor antigo, ouvindo o que Paulo está dizendo, eu sei que eu estou entendendo que ele me está levando por uma viagem que vai para o céu, vai para a vida, vai para a minha experiência, para depois dizer no final do capítulo 1, Jesus tem poder.
O poder é o poder maior, que você não pode nem pensar. E esse poder maior é o poder que tem para te transformar. Amém. Então, Paulo, nesse sentido, retoricamente, está dizendo, olha, eu vou te dar uma ordem, né? Uma ordem. Para você experimentar essa mudança, você tem que acreditar naquele que tem poder, Jesus Cristo, que está sentado na altura do céu, etc. Você sabe que a salvação é tão extensa que a gente não conseguiu concluir nesse bloco tudo aquilo que a gente tinha para falar aqui, né? Porque ele ainda salva, a gente ainda salva. Vocês eram filhos da ira, ele diz, né? Que é uma expressão idiomática para se referir à condenação. Vocês eram condenados. Morte eterna é o que restava para vocês, mas ele salvou vocês disso. Na verdade, todos nós somos salvos dessa condenação terrível, resultado do pecado, do curso do mundo, de Satanás, das inclinações da nossa carne. E essa tragédia toda que é ser humano existir como pecador. Que bênção poder saber que existe o Evangelho que nos liberta. A gente vai continuar estudando, tem mais coisa para a gente aprender no bloco seguinte, não sai daí, o programa volta já já. Estamos de volta com Lições da Bíblia para o último bloco desse programa, para continuar estudando a Palavra de Deus, e que bom que você está na nossa companhia, a gente está na sua companhia também. Bom, aqui o tema é Efésios, né? E Efésios 2, 1 a 10, meu querido, é um resumo extraordinário da doutrina mais importante da Bíblia, que é a doutrina da salvação. Então, que coisa boa a gente poder ter esse tesouro aqui para a gente estudar e decompor, e aqui os nossos amigos estão fazendo isso e tem sido uma grande bênção. Bom, pastor Leonardo, Efésios 2, verso 4, você sabe que tem uma palavrinha aqui que ela funciona assim como um leme, né? Que ela muda o rumo da história, né? Até o verso 4 é um caos, é morte, é diabo, é carne, é inclinação, é só tragédia. Mas esse mas aqui dá uma ponta de esperança, né? É interessante que falar dessa parte inicial, para mim, é muito ruim. A gente tem que falar. Mas é para exaltar o poder de Deus. Claro. E ele é exaltado com essa conjunção adversativa mais, né? Mais. E não sei se vocês já notaram que o ser humano sempre fala assim, olha, eu gosto muito de fulano e tal, mas... É gente boa, mas... É negativo, né? É negativo. É negativo. E eu comecei a perceber o mais de Deus, o porém da Bíblia, e é sempre o contrário. Sempre positivo. Sempre nós estávamos mortos, nós andávamos desgarrados, nós andávamos brigados. Aí vem mais. O mais de Deus é uma bênção. Essa é a intenção a intenção divina é sempre de transformação, de redenção, de crescimento, né? E aí entra com esse mais, eu gosto demais do mais divino. A redundância foi proposital. Mas Deus. Aí você vê aquele verso, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Uma série de coisas ruins, e aí vem no verso 4, mas louvado seja Deus, que tudo muda, e diz aqui que a riqueza de misericórdia, aqui vem a abundância da misericórdia de Deus, e vai continuando dizendo, para mim, uma das frases mais importantes no entendimento e na vivência da salvação. Por que Deus nos salva? Qual é a razão? O que está no fundo? E o verso 4 diz, por causa do grande amor com que nos amou. Amor, 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 amor. A misericórdia dele, essa transformação que há de um cidadão morto, escravo, ela se dá porque tem um Deus que me ama. Um Deus que ama. Né? Se você perguntar por que Deus salva, porque Ele ama. Tem uma palavra aqui que eu acho que ela também é importante, que é a misericórdia, né? Ele é rico em misericórdia.
Porque a gente se relaciona mal com o conceito de amor. A gente acha que amor é um sentimento, né? Aquela coisa gostosa, quentinho no coração quando vê a amada, né? Aquela coisa assim, frio na... Para a gente, amor é isso. Está errado. O amor é uma ação, uma atitude, uma pessoa. É uma pessoa, enfim. Deus é amor. Mas talvez a palavra misericórdia ajude a gente a entender um pouco mais. Porque misericórdia, uma das definições que eu gosto, é amar quem não, é o amor para quem não merece. Então, assim, eu fico pensando que nós éramos mendigos cósmicos, sabe? Fedorentos, sem nada, miseráveis, desdentados, descabelados, imundos, sujos. Eu vou usar de novo a palavra fedorento. A gente gosta de amar, a gente ama o ser humano, o cheirosinho, o bonitinho, né? Então, por exemplo, o amor que eu sinto pela minha esposa é verdadeiro, mas quando eu a vi, eu me apaixonei por ela, pela beleza dela, e fiquei pensando, poxa, eu vou constituir uma família com ela. Então, eu fiquei pensando em todos os benefícios, naturalmente, que aquele relacionamento ia me trazer. E é assim que a gente faz. E ela foi misericordiosa comigo, né? Mas Deus, quando Ele olhou para mim e para você, Ele não viu nada que o atraísse. Não tinha nada. Aliás, nós temos tudo que repele Deus. Porque o pecado é essa coisa, essa força que nos afasta dele. Mas em sua riqueza de misericórdia, Ele nos amou. É quando você ama alguém que não tem nada para oferecer. Então, como é que Deus nos salva? Por que Ele nos salva? Porque Ele é misericordioso. Então, tem gente que fica pensando, nossa, eu sou maravilhoso, o céu sem mim não vai ser a mesma coisa, né? A misericórdia explica o tipo do amor. Sim. Mas no texto, o amor... É o mais... Não é mais importante. Mas no texto, a minha compreensão é que a misericórdia é fruto do amor. Fruto do amor. Agora, eu acho que foi bem ao ponto, bem bacana, que hoje em dia diz que usa a expressão amor como desculpa para todo tipo de barbaridade. Sim. Né? Mas não é qualquer amor. É um amor... É o amor de Deus, né? Para quem não merece. Para quem não merece. Exato. Excelente. E Edmo, o que você... Vai. Desculpa. Não. Talvez enfatizar um detalhe, a questão do amor. O amor, a palavra está carregada, como vocês já comentaram, de significados negativos ou positivos. Mas em termos técnicos, a palavra amor, em si mesmo, humanamente falando, é egoísta, sabe? O amor humano é um amor egoísta. Você já falou sobre essa questão de você ama uma mulher, mas está pensando também em você. Claro. E a mulher também pensa nela. Claro. Então, o amor é um amor egoísta. Então, quando tem mulheres que são misericordiosas. Também. Agora, quando você... O problema é o seguinte, quando você tenta definir o amor através do dicionário. Sim. E esse é o pior erro que um intérprete da Bíblia tem que fazer. Por quê? Porque o dicionário é um cemitério de palavras. Cemitério de palavras. Essa palavra só tem vida dentro de um contexto semântico, nesse caso aqui. Quer dizer que no contexto de Deus, o amor não é uma definição, é uma ação. Quer dizer, é uma ação, claro, porque ele ainda nós, ninguém prestava nada. Sim. Paulo está resumindo isso na sua descrição. Ninguém prestava, mas Deus olhou para as pessoas, não egoístamente. Não pensando... Não tinha nada para oferecer para ele. Não tinha nada para oferecer, não. Ele foi lá, então, o amor não é uma definição em sentido do dicionário, é uma ação. Mas, Carlos, que ele vai tomar. Veja como essa explicação do apóstolo rebate uma compreensão existencialista e humanista, muitas vezes, da pregação que entrou no cristianismo. De que você é uma águia, você é extraordinário, o céu sem você não vai ser a mesma coisa. Não, meu amigo, entenda. Por favor, não é uma ofensa. Nós somos um lixo cósmico. Nós não tínhamos nada. Nós só vamos ser salvos por causa da graça de Deus. Então, exaltemos a Cristo e menos o ser humano. Né? Mas olha ali, ele vai concluir esse pensamento dizendo essa frase, verso 5, né? Depois de falar de que ninguém presta e que Deus vai nos salvar, ele vai dizer, pela graça vocês são salvos. Olha, é um parêntese muito lindo, né? Dizendo, olha, por quê? Esse amor, né? Mas é um amor gracioso. Amor que você não pode explicar. A verdade, eu tenho um problema com a palavra amor muito grande. Porque eu não posso explicar o amor de Deus. Eu não posso. Eu posso entender a ação de Deus me salvando.
Mas se alguém me perguntar, olha, em Cristo, eu sei, mas por que Ele enviou Cristo? É porque nos ama. Mas por quê? Não sei. E talvez a gente pode entender um pouco no capítulo 1, só para retroceder um pouco, quando fala no verso 18, peço que ilumine o coração de vocês, depois verso 19, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, que cremos, e começa a falar, certo, que é o maior, o mais grande, e que finalmente não tem limites. Então já Paulo, novamente, preparou sua audiência para que eles reconhecessem que o amor de Deus é um amor que não tem explicação. É um amor que age, um amor que a gente tem que abraçar e dizer, obrigado, Deus. Por isso Paulo vai concluir dizendo, olha, tudo o que eu falei, uma frase só. Pela graça, vocês são salvos. Acabou. E essa questão da graça sois salvos, a gente tem um hiato aqui, que eu acho interessante, é que no verso 5, estando nós mortos. Ou seja, muita gente espera para... Ainda fedorentos? Tá limpinho para ir a Jesus. Ele não está dizendo isso. Não, estava morto. Quando você estava morto... Sujo demais. Foi o que eu vim. Aí ele fala pela graça, sois salvos. Se a gente quiser estender a metáfora, de olha só, dizem que o cheiro mais terrível que existe, os legistas falam que é a cadaverina. Cheiro de cadáver. Cheiro de gente morta. E esse é o cheiro, metaforicamente, que nós exalávamos sem o Evangelho. E mesmo cheirando mal assim, Cristo nos amou em sua graça e nos deu vida, estando nós mortos. Isso é extraordinário, Gil. Dependendo da criação que cada um teve, o senso de justiça ele pode ser maior ou menor, né? E eu já convivi com pessoas que eles têm alto senso de justiça e aprendi com eles a ter muita dificuldade de entender que a minha participação na minha salvação é a minha miséria. É muito isso e não é assim. Isso não é. A minha participação é a minha miséria. Isso é lapidar. Muito bom, muito bom. E aí a gente entra num problema. De novo, a mensagem do Evangelho, ela não é convencional. E ela coloca a gente numa situação de humilhação e de exaltação. Exato. Então, quando eu olho para Cristo, eu falo assim, meu Deus, como é que ele recebeu os meus pecados? O meu pecado matou Jesus Cristo. Eu gosto de algumas expressões que traduzem. Meu pecado asfixiou ele na cruz. Só que ele é o meu Criador. E isso explode, né, a mente assim de como é que isso é possível. Mas a gente dá o nome disso de graça. Então, eu entro com o pecado. Cristo entra recebendo o meu pecado. E eu falo assim, meu Deus, como é que o Senhor é capaz disso? E aí eu fico rendido. É assim, é extraordinário. É de tocar o coração. Né? É extraordinário o tamanho do poder de Deus em fazer muitas coisas. Mas uma delas a gente tem que reconhecer. Deus é extraordinário em amar e dar de volta a vida àquele que perdeu a vida. Maravilha. Deus faz isso de um jeito que só Ele pode fazer. Então não existe a possibilidade de nós humanos conseguir replicar o que Ele fez. Porque a gente também está num contexto de pecado e tudo mais. Mas eu tenho a referência, entende? O dia que eu olhar para uma pessoa que, por exemplo, tem uma posição inferior a mim, a um trabalho ou algo do tipo, tem um conhecimento a menos, eu não tenho nenhuma justificativa de tratar alguém menor do que, do que a mim, porque eu sou o menor da história, entende? Cristo é referência para todos os momentos, principalmente na hora que eu sou o menor, eu sou aquele que não valia nada, eu sou aquele que desprezei, eu sou aquele que magoou, aquele que feriu, né? Então, depois Paulo vai desenvolver isso nos próximos capítulos, quando ele fala sobre outros temas que ele vai tratar, do estilo de vida cristão, mas eu encaro a graça na posição do nada, da miséria. Ele me resgatou de tudo. Então, Jesus Cristo é bom demais. Paulo, como um bom professor, né? Um bom retórico, ele quer repetir as coisas. Tem que ficar claro, tem que ficar claro. Eu quero apontar. Depois ele vai para o verso 8,
do verso 9 só, a gente pode falar também do verso 10, mas diz assim, porque pela graça vocês são salvos, ok? Mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, e a última parte é muito importante na minha opinião, para que ninguém se glorie. E aí onde vem, certo, a questão paulina, né? A questão da salvação em Deus. Porque depois, em outras cartas, e aqui também nessa carta, ele vai falar de se gloriar, mas se gloriar naquilo que ele não é, e naquele que ele é por causa de Deus. Se gloriar em Cristo. Então, isso me parece fantástico em muitos sentidos. Resumindo um pouco o que você estava falando, o fato de que nós somos pecadores, fedorentos, não temos nada. E Paulo vai dizer, mas nunca esqueça que você é salvo, que não é pelas obras, para que nunca você pense que você pode fazer alguma coisa para se salvar. Porque tudo o que você tem não é de você, é um presente que vem do Senhor. Nosso programa hoje acabou resumindo aqui, na verdade o apóstolo Paulo resumiu a salvação. De que nós somos salvos? Do pecado e da morte, da tragédia, do diabo, das inclinações da carne, enfim. Como somos salvos? Por que somos salvos? Pela graça de Deus. Como somos salvos? Mediante a fé. Para que somos salvos? Para revelarmos a glória de Deus, para as boas obras. E o apóstolo diz assim, vocês são feitura de Deus, poesia de Deus. Deus está fazendo uma obra de arte na vida daqueles que são salvos. Deixa que Deus, o grande artista, faça essa obra transformadora e maravilhosa em você, para que isso seja um espetáculo para o mundo. Essa bênção está na Bíblia? Se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana. Um forte abraço e até semana que vem.